Irmãos, tem alguns testemunhos para compartilhar com vocês antes de começar a ministrar. Primeiro eu vou responder uma pergunta que normalmente eu faço. Se você quiser me enviar perguntas, né? Você pode fazer isso através do meu telefone ou das minhas mídias sociais. E eu vou estar respondendo aqui no culto, na medida que for possível. E eu recebi uma pergunta essa semana. Pastor, me batizei aos 21 anos, mas me afastei da igreja. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, fui chamada de volta. Tenho que batizar novamente? Não. Você não precisa batizar novamente. Primeiro, desde que você tenha fé no que você fez lá atrás. Essa é a primeira condição. E claro, se você foi batizada depois que teve consciência do que estava fazendo, você não precisa batizar novamente. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho representa o batismo. Mas você não vê eles voltando de novo no Mar Vermelho. Você vê eles, sim, no deserto. Muitos deles não entraram na terra da promessa. Eles desviaram pelo caminho. Você vê eles, os filhos depois entrando na... Mas mesmo tendo desviado do caminho, eles não batizaram novamente. Mas glória a Deus que você voltou para casa. Amém? Agora eu quero contar um testemunho. Na verdade, 2 que eu recebi essa semana e fiquei muito alegre. Pastor, no dia 31 de julho, Deus me chamou de volta para casa e nesse dia eu acordei me sentindo diferente. Aí mandei uma mensagem para minha cunhada, que já é membro da igreja, e perguntei o horário do culto. Então ela falou, começa às 10h30 e me convidou. Aí eu sentei no sofá e escutei uma voz me dizendo, vamos filha, dá tempo. Então eu levantei do sofá, arrumei meu filho, e eu e ele fomos nesse momento, e eu comecei a chorar aqui em casa. E ao entrar no carro até chegar na igreja, eu fui chorando. Era como se eu fosse encontrar alguém que eu não via há anos. Ao chegar na igreja, meu corpo tremia, e então escutei a voz novamente, bem-vinda minha filha. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma, e nunca mais quero sair da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Sabe, outra pessoa também, nessas últimas semanas, teve uma experiência parecida, e ela também me mandou uma mensagem, falou, pastor, a paz, eu estou para te escrever tem uma semana, e eu queria te dizer que fui muito tocada com a sua palavra de domingo, que falava de Abraão e Ló. Deus me fez ouvir a sua pregação online. Quero te dizer que o Espírito Santo me levou a tomar uma decisão de sair da vida que eu estava levando. E eu quero agradecer você como um canal de Deus na minha vida. Sabe, esses 2 testemunhos são testemunhos de coisas que não foram planejadas ou programadas por nós. De repente, alguém em casa teve uma percepção que Deus estava chamando de volta. De repente, outra pessoa escuta uma palavra e Deus atrai novamente. Sabe o que eu percebo? Que Deus está movendo esses dias. Está atraindo os filhos que estão desviados para casa e trazendo aqueles que precisam se tornar filhos para dentro de casa. Então, esteja atento com o que Deus está fazendo esses dias. Muitos têm voltado para casa. E antes de começar a pregar, então, vou fazer algo que eu faço normalmente no final. Algum dos que estão aqui hoje, talvez esteja nos visitando pela primeira vez, talvez você esteja aqui por convite de alguém. Alguém dos que aqui estão hoje quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Se alguém quiser, levante a sua mão. Nós vamos fazer isso agora, juntos. E é a sua oportunidade. E quis fazer isso agora para eu poder te ver, né? E não quero te constranger com isso, com certeza. Alguém estava desviado, está nos visitando aqui hoje. Alguém que talvez veio parar nesse culto, não sabe nem o que está acontecendo, mas você tem uma vontade de entregar sua vida para Deus. Se há alguém aqui no nosso meio, levante a sua mão, balance ela bem alto. Nós vamos fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. Alguém? Aleluia. Levanta alto, sua oportunidade. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. O Senhor colocou algo no meu coração para nós compartilharmos hoje, que é sobre a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Sabe, a Bíblia é, de fato, o instrumento da parte de Deus mais importante para um crente. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus para nós cristãos. A Bíblia é algo que você tem que tratar com muita intimidade, zelo, disciplina. Disciplina para ler. Alguém aqui já começou a ler a Bíblia e parou? Pouca gente, né? É porque não começa, nem começaram? Não. Alguém aqui já começou a ler a Bíblia e parou? Falou, não, a partir de agora eu vou ler todo dia. Alguém já lendo a Bíblia, você abriu a página, começou a ler os versículos, começaram a ficar pequenos, diminuírem, e de repente você acordou mais tarde? Já aconteceu? Aleluia. Por quê? Porque há uma resistência em que você leia a palavra de Deus. Há uma resistência, inclusive, que você ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante. Porque, na verdade, a palavra de Deus e Deus são uma coisa só. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo encarnou. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra de Deus. Ele encarnou em quem? Em Cristo. Cristo é Deus enverbado, para você entender, né? Cristo é alguém que de fato manifestou a palavra de Deus. E por que ela é tão resistida muitas vezes na sua vida? Porque dela procede as fontes de vida eterna, porque dela procede vida, porque dela procede cura, porque dela procede revelação de Cristo. A vida de Cristo flui por meio da sua palavra. Então a coisa mais importante que você tem na sua vida é a palavra de Deus, né? A Bíblia, eu não sei se você sabe, ele é o livro mais vendido no mundo inteiro, por muitos anos, né? A Bíblia também, ela percorreu a história e permanece até hoje. Foi perseguida, foi ocultada, mas ela permanece até hoje. Alguém trouxe a Bíblia de papel aqui? Aleluia, glória a Deus pelas suas vidas. Aleluia. Mas não condena os outros, porque eu uso a Bíblia do celular. Mas essa Bíblia de papel que está aí na sua mão, e essa Bíblia do celular também, ela percorreu a história. Ela foi resistida. Em 1500, você vai ver que naquela época só podia se ler a Bíblia quem era um padre, um sacerdote. O povo não lia a Bíblia. E ainda mais, só poderia ler quem sabia latim. Porque a Bíblia, naquela ocasião, havia sido traduzida para o latim. E, naquela ocasião, só padre sabia latim. E quando eles iam falar, para pregar aos domingos, eles falavam em latim. E isso não é só naquela época, não. Eu lembro onde meus avós nasceram, lá em Minas. Tinha uma capela, uma igreja católica. E eles me levavam nessa missa, quando nós viajávamos para esse local. O padre falava em latim na missa. Ninguém entendia nada. Por quê? Porque ficou obscurecido o entendimento. E a palavra foi resistida. Mas em 1500 a Bíblia diz que veio um homem de Deus, Martim Lutero. E ele quis colocar a Bíblia, junto com mais um outro irmão, ele quis colocar a Bíblia traduzida na mão das pessoas. E quando isso aconteceu, foi uma revolução espiritual. Não só uma revolução espiritual, foi uma revolução na sociedade, foi uma revolução no mundo inteiro. Mas principalmente espiritual. A palavra de Deus, então, ela é muito importante. Você tem que aprender a valorizar a palavra de Deus. Sabe, se você é membro dessa igreja, eu creio que você já percebeu
Se você está nos visitando, eu vou te contar. Tem 3 coisas que nós valorizamos muito. 3 coisas. Presença de Deus. Isso nós não negociamos. Nós entendemos que quando nós nos reunimos, Jesus Cristo está no nosso meio. E a presença dele se manifesta. E o Espírito Santo opera aqui. A segunda coisa que nós valorizamos muito é a palavra. Eu gosto muito de ensinar a palavra. Eu tenho fome e sede da palavra. Eu te estimulo a ter fome e sede da palavra. A palavra é muito importante, porque sem ela é a casa na areia. Casa na rocha é por meio da palavra. A palavra é algo muito importante. E a terceira coisa que nós valorizamos muito aqui como igreja são os relacionamentos, os irmãos, a comunhão, o estar junto, o estar presente, não online, presente. Participarmos, estarmos unidos no mesmo propósito de edificação da igreja. Por quê? Porque essas 3 coisas sempre vai te levar para Cristo. Os seus relacionamentos, nos dias das confusões, vai ter que te levar para Cristo. A palavra sempre vai apontar Cristo na sua vida. E a presença sempre é o desfrute de Cristo. Então essas 3 coisas você tem que ter no seu coração. Você tem que desenvolvê-las. Mas a principal que eu estou falando hoje é a palavra. A Bíblia. A palavra inspirada de Deus. Sabe, na Bíblia, os estudiosos, os eruditos da Bíblia, eles dizem que existem por volta de 2.500 profecias, sendo que 2.000 delas já se cumpriram, faltando ou restando 500 apenas. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Posso te dizer que 99% das religiões no mundo, o hinduísmo, o budismo e outros, você sabia que eles não têm profecia na religião deles? Eles não têm um livro de profecias? Por outro lado, a Bíblia tem 2.500 aproximadamente. Por que eles não têm? Porque a religião, ela está instituída diante de um fundamento profético, no caso deles. Mas o problema é que, se tivesse profecia lá, o dia que essa profecia não se cumprisse, o que ia acontecer com a religião deles? Ia acabar. Por isso não tem profecia. Mas o cristianismo, que não é religião, nós não somos de uma religião, nós não passamos para os crentes agora. Já viu essa expressão? Agora eu passei para os crentes, passei a ser crente. Nós não temos uma religião, nós temos Cristo. Cristo não é religião. E religião é o homem querendo chegar até Deus. Cristianismo é Deus vindo até o homem. E no cristianismo, nós vemos que há 2.500 profecias na palavra de Deus, sendo que 2.000 delas já se cumpriram, e 500 estão por se cumprir, quando Jesus voltar, e no milênio. Sabe, Deus é aquele que anuncia o fim, antes do começo. Só Deus pode fazer um negócio desse. Como que ele pode falar do fim antes de começar? Como que ele pode dizer a respeito do fim antes de algo acontecer? É só Deus. Porque Deus, ele tem diante dele todas as coisas patentes. Ele vê todas as coisas. Ele não está preso no tempo, muito menos no espaço. Ele está acima dessas coisas. Ele vê tudo. E porque ele vê tudo, ele pode anunciar o fim antes do começo. Sabe a primeira profecia bíblica? Primeira. Está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 14. Gênesis 14 é a primeira profecia da Bíblia. E o primeiro na Bíblia ele é muito importante, porque dá sentido para tudo. E olha o que diz o texto lá em Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Nesse momento o homem tinha acabado de cair. Ele tinha acabado de pecar contra Deus, de estar separado de Deus, por causa da serpente e da mulher. A Bíblia fala então que Deus se direcionou agora à serpente, e ele vai liberar uma profecia sobre a serpente. Olha o que diz o texto: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais, todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó
todos os dias da tua vida. Próximo versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o teu descendente, e o descendente da mulher. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, mais de 4.000 anos antes, 3.000 e poucos anos antes de Jesus vir, Deus libera uma palavra profética, que se cumpre quando o Senhor Jesus vem. Ele vem da semente da mulher. Agora eu te pergunto, mulher tem semente? Eu te dou a cola. Não. Quem tem semente é o homem. O homem tem um sêmen, semente. Sêmen é semente. A mulher não tem semente. Então Deus está profetizando aqui agora que uma mulher teria uma semente, que é um milagre extraordinário. Que mais tarde nós vamos descobrir que é Jesus nascendo da virgem, da mulher. Olha a profecia se cumprindo quando Jesus vem. E o que acontece com o Senhor Jesus? Ele caminha nessa terra em carne e sangue. Por volta dos 30 anos, ele é apresentado então como Messias. Tem 3 anos e meio de ministério. E um dia, ele toma o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Morre em nosso lugar. Naquele dia, ele pisou na cabeça da serpente. A profecia se cumpriu. Isso é maravilhoso. Isso tem que te dar segurança. Quando você lê a Bíblia, isso tem que te dar segurança. Tem que te dar fé. Tem que aumentar a sua fé. Quando você lê umas coisas dessas, você tem que começar a falar: eu creio mesmo nesse Deus maravilhoso, porque o que ele fala se cumpre. Sabe? Como eu te falei, são quantas profecias aproximadamente mesmo? Então essa foi a primeira. Nós vamos chegar na 2.500, só um momento. Mas vamos falar algumas aqui rapidamente. Se você gosta de estatística, vou te dar uma boa informação. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, tem uma profecia a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, em cujas as origens são desde os tempos antigos, e desde os dias da eternidade. Veja, essa profecia é a respeito do nascimento de Cristo. O Senhor Jesus nasceu em Belém de Efrata. Esse profeta está profetizando isso 700 anos antes. 700 anos antes, irmãos. Quantos anos tem o Brasil? 500 anos. Ele estava profetizando 700 anos antes de acontecer a profecia. É muito tempo. É muito tempo. Qual que é a probabilidade de algo como isso acontecer? Um estatístico calculou para a gente. Não precisa você calcular. É 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Alguém falar algo 700 anos para acontecer num local que poderia ser destruído, que poderia ser acabado, porque era um vilarejo, um lugar muito pequeno, e mesmo assim ainda acontecer 700 anos depois. 1 em 1 milhão. Para mostrar que o que Deus fala, independente da circunstância, se cumpre. Sabe, 500 anos antes de Jesus nascer, Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 11, verso 12, ele diz o seguinte: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Profecia é essa. 500 anos antes, esse profeta estava profetizando a respeito do traidor, Judas Iscariotes. Ele vendeu Jesus por quantas moedas? 30.
E foi comprado o campo do oleiro com ela, campo de sangue. Mais tarde, qual que é a probabilidade de uma coisa como essa acontecer? Mais uma vez, os estatísticos fizeram isso para a gente. Glória a Deus por eles. 1 em 1 trilhão. 1 em 1 trilhão. Não pode ser coincidência. 1 trilhão é muita coisa. Só é Jesuscidência, na minha opinião. Sabe, 2.700 anos antes de se cumprir essa profecia, Isaías escreve, Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Essa é a pergunta que Isaías está fazendo. Será que uma nação pode nascer num dia só? Será que uma nação pode acontecer num dia para o outro? Não, você vai ver que as histórias das nações levaram centenas, décadas ou centenas de anos para elas serem constituídas e se tornar um povo. Qual é essa profecia? É a profecia de que em 1948, muito próximo de nós, a nação de Israel voltaria a ser povo, voltaria a ser nação. 2.700 anos antes, Isaías profetiza isso. Lembrando que naquela época existia a nação de Israel. Mais tarde Jesus profetiza. Quando ele está com seus discípulos, ele fala: sobre o templo não vai ficar pedra sobre pedra. Quem estiver aqui, foge para o monte. Foge. Porque vai ser tudo destruído. No ano 70, tudo foi destruído. E a nação de Israel deixou de ser nação. Quase 2.000 anos depois, você vê então que a profecia de Isaías se cumpre. E ela se cumpre de uma maneira extraordinária. Um voto de um brasileiro. Lá, no dia dessa convenção, votou a favor do retorno da nação de Israel. E um dia ela voltou a existir. Só Deus para fazer um negócio desse. Porque eu te falo, se o Brasil deixa de existir, ele tem 500 anos, ele deixa de existir, e daqui 2.000 anos ele volta a existir, é um grande milagre. É assim, algo extraordinário. Jeremias 31, 38 diz que nesse dia que essa nação voltar a existir, Deus vai restaurar a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a cidade de Davi, é cidade muito importante. Sem ela, não tem a volta de Cristo. Sem o templo nela, também não tem a volta. Olha o que diz o texto. Verso 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para adiante, até o outreiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e das cinzas de todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Veja, Jeremias está contando para nós quais vão ser as medidas da cidade de Jerusalém depois que ela foi destruída, ok? Quando ela voltar a ser edificada, aonde ela iria ser edificada? Quais os limites? Sabe o que aconteceu em 1960? Na década de 60? Jerusalém volta a existir dentro dos limites profetizados por Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. O batismo do computador novamente. Obrigado. Aleluia. Esse é. Glória a Deus. Presta atenção aqui em mim. Esquece a água. Recebe a água da palavra agora. Olha só, qual que é a probabilidade disso acontecer?
Uma em 100 quatrilhões. Uma em 100 quatrilhões. Só pode ser o Senhor. Qual que é a probabilidade de Jerusalém voltar a existir? Uma em 100 quatrilhões. Mas não só voltar a existir da maneira que foi falado, dentro dos limites que foi definido. Uma em 100 quatrilhões. É muita coisa. Você percebe então que a Bíblia, ela anuncia o fim antes do começo. Por quê? Ela é a palavra inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Palavra de Deus para nós. Sabe, você tem que entender que o conteúdo da Bíblia não é informação. O conteúdo da Bíblia é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por que você tem que ler a Bíblia? Porque nela você vai ver Ele. E nós servimos Ele, amamos Ele, nos envolvemos com Ele, nos relacionamos com Ele. Quantos aqui são casados? Levanta a sua mão. Aleluia. Quando vocês, casados, estavam relacionando com seus cônjuges, e quisesse conversar, estar junto, tinha limites, distância, horário? Fala a verdade. Vocês priorizavam isso? Hoje não vai dar porque está tarde. Ah não, você mora longe demais, 40 quilômetros da minha casa, não vai dar não. Alguém fazia isso? Se tivesse apaixonado, não. Não. Não importava. Não importava horário, não importava momento, não importava nada. Você queria estar junto com a pessoa. É ou não é? Os que não são, eu já vi que vai começar a brigar aqui agora. Deus me livre, eu não quero arrumar confusão na sua casa não. É o pai dela, com certeza. Mas olha só, preste atenção. Quando você está apaixonado pelo Senhor, por suas escrituras, não há limites. Não há limites para você se envolver com ela. Não há limites para você aplicar o seu coração nela. Não há limites para você ler. Não há limites para você ouvir. E, inclusive, não há limites para o pastor terminar o culto. Verdade. Não há limites. Por que não há limites? Porque eu estou apaixonado. Eu não tenho condição de ouvir outra coisa. Eu não tenho condição de falar outra coisa. Eu não tenho condição de viver outra coisa. Eu quero isso para mim. Porque quando você está apaixonado, você fala o tempo inteiro da pessoa. Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue viver de outra maneira. Por que você casou? Porque você amou, apaixonou-se. Você queria tanto estar com aquela pessoa. Você falou, não tem jeito, eu vou ter que morar junto, vou ter que casar, não tem jeito. E casou. Da mesma maneira, Deus te amou tanto. Ele falou, não tem jeito, eu vou ter que morar dentro desse povo. Vou ter que morar dentro desse povo. Não vou fazer só isso não. Vou dar para eles também a minha palavra e o meu espírito. Porque quando eles lerem a minha palavra, o meu espírito vai mostrar para eles o que é que eu quero. Vai ensinar para eles o que é que eu desejo. Veja. Nosso Deus é um Deus apaixonado, irmãos. Sabe, Ele é um Deus que te ama muito. E a palavra de Deus é um livro de amor. É o livro de amor de Cristo para a sua igreja. Agora eu te pergunto, se você recebe uma carta de amor de alguém que você espera muito, o que você vai fazer com ela? Vai guardar, né? Pular na caixa de sapato. Vai nem abrir. De forma alguma. Se você está esperando a carta de alguém, você vai todo dia no correio. Está esperando um e-mail, toda hora você vai abrir seu e-mail. Está esperando uma mensagem, toda hora chegou uma mensagem, seja de quem for, você vai pegar o celular, porque você está esperando alguém falar com você. Deus quer falar comigo, com você todos os dias. Nosso Senhor quer falar comigo, com você todos os dias. Mas tem um local que Ele fala. Tem uma maneira que Ele fala. Tem um instrumento que Ele usa. A palavra dEle. Abra a palavra dEle para Ele falar com você.
Valorize essa palavra, que outros, hoje, para poder ler, tem que correr risco de morrer em países perseguidos. Sabe? A Bíblia é um álbum, gosto de falar isso, é um álbum de fotografia do Filho Jesus. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que encontrar Jesus na foto, porque essa é a maneira de você ser transformado, de você perceber o quanto Deus te ama. Então, lá em Gênesis, nós vemos que tem aquela primeira profecia. Na verdade, aquela profecia é a respeito de Jesus, o Senhor Jesus que pisou na cabeça da serpente. Lá em Gênesis, nós vemos também que Deus pede para Abraão, Isaque, seu filho, seu único filho, o seu filho que você ama demais. Na verdade, aquilo é uma figura de quem? De Cristo, de Jesus, o único filho que morreu por nós, tomou o nosso lugar, fez a oferta do sacrifício em nosso lugar, e então, por causa dele, nós fomos salvos, libertos e curados. Veja, a Bíblia é a história de Cristo, é o álbum de fotografia do Senhor Jesus. Certa vez, haviam 2 discípulos, no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 13. Hoje eu quero que você abra a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. Aleluia. Lucas, capítulo 24, verso 13. Olha o que diz o texto. Naquele mesmo dia, no dia que Jesus ressuscitou, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Emaús é uma cidade distante 60 estádios de Jerusalém, aproximadamente 13 a 14 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. O que eles estavam conversando, os 2 discípulos? Nossa, o Senhor Jesus falou que Ele iria reinar aqui. Ele falou que Ele era o Messias. Mas foram e mataram Ele. E agora, tudo que Ele falou, acabou. Verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Eles estavam conversando a respeito do quê? Da última notícia. Você sabe quais são as últimas notícias? As últimas notícias é que Jesus morreu. E agora acabou. Aquele que nós seguimos, encerrou. Estamos todo mundo frustrado, chateado. E quem aproximou deles? Próprio Senhor Jesus. Enquanto eles iam falando a respeito das últimas notícias da terra, que eram notícias de morte, notícias que deixavam eles para baixo, Jesus vem e aproxima-se deles e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Deixa eu participar da conversa. Já viu gente que quer participar das conversas? Nossa, Jesus fez isso. O que vocês estão conversando? E aí agora o cara dá uma exortada em Jesus. Olha só, verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, ô fulano, em outras palavras, Senhor Jesus, você é o único que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Onde você estava? Você não vê jornal, não? Você não lê jornal? Você não entra no Instagram para ver notícia? Você não vê? Você não lê o Twitter? Exortou Jesus, verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Preste atenção. Existem 2 exortações para a igreja hoje mesmo. As 2 exortações são as mesmas dadas aos 2 discípulos em Emaús, que só tinham a notícia da morte, eles não tinham a notícia da vida. A exortação é: nécios. Sabe o que significa a palavra nécio? Ignorante. Mas não é ignorante igual a gente pensa, cara é bruto, ignorante. Não, ignorante aqui quer dizer o quê? Falta de conhecimento das Escrituras. Você só pode adquirir conhecimento das Escrituras como? Lendo, ouvindo, participando do curso de maturidade,
participando do CTL, do seminário, lá também você vai adquirir conhecimento das Escrituras. Essa é a primeira exortação, mas a segunda exortação é que os discípulos também eram tardios para o quê? Crer. O que é ser tardio para crer? Será que esse negócio que Deus falou é verdade? Será que é? É o Tomé. Tomé é tardio para crer. Então existem duas exortações sobre nós, a igreja hoje: não conhecer as Escrituras e ser tardio para crer. Porque se você conhecer as Escrituras, você vai ter fé para crer no que Deus fala. E a Bíblia diz então agora que Jesus vai falar para eles a respeito das Escrituras. Verso 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse, ou seja, morresse, e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, quais foram os livros que Jesus começou a ensinar para os discípulos ali? Moisés. Mas qual livro que é chamado de Moisés na Bíblia? Fala comigo, Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Jesus, através dos 5 primeiros livros da Bíblia, começou a mostrar a morte do Senhor. Através do quê? Olha, vocês lembram do Cordeiro na noite da Páscoa? Aquele era o Cristo, que estava morrendo para libertar vocês. Libertar vocês do quê? Desse mundo e das garras de Faraó, que é Satanás. Lembra quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Pois bem, foi o batismo da morte do Cristo. E agora, na ressurreição dele, você vai ser colocado em outro local. Lembra as ofertas de Levítico? Cada uma delas apontam para uma oferta minha, para salvar você. Lembra lá de Daniel? Pois é, Daniel profetizou que o ungido, o Messias, seria arrancado da terra. Lembra? Isaías profetizou que o Messias seria o Messias sofredor, homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas pelas suas pisaduras, nós fomos o quê? Curados, sarados. Jesus então, ele começa a falar a respeito dele mesmo. Todo pastor, todo bom pastor, no domingo ele vai vir pregar aqui a respeito de Cristo, não de si mesmo. Todo bom pastor, no domingo ele vai vir pregar aqui, mostrando Jesus nas Escrituras, não de opiniões, porque nós não estamos aqui para dar opinião, nós estamos aqui para falar dele, porque é ele que transforma, ele que muda. Inclusive a Bíblia inteira é a respeito dele, e a Bíblia inteira é a palavra do Deus vivo, que é a palavra inspirada. Por que eu traria outro assunto, a não ser esse como prioridade? Sabe? Muitas vezes os irmãos me perguntam: pastor, estou sendo atacado, o que eu tenho que fazer? O diabo está se levantando contra a minha vida, o que eu tenho que fazer? Sabe, Mateus capítulo 3 fala do momento que Jesus foi batizado por João Batista. Esse momento é um momento extraordinário, é uma experiência extraordinária, que todos nós temos que ter essa experiência. É a experiência em que você ouve dos céus uma voz que te diz: tu és o meu filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Jesus ouviu isso. Naquele dia que ele ouviu isso, a identidade dele foi formada: filho. Nós somos como ele, filhos. Mas não só filhos, amados. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus agora, vocês estão comigo aqui, gente? E levou ele para o deserto. Lá no deserto, ao final dos 40 dias de jejum, depois de 40 dias de jejum, como é que você está? Fraco, querendo uma picanha. Só o Josiel. Josiel, nós estamos juntos, tá? Pode assar lá que nós vamos comer. Depois de 40 dias sem comer, meu irmão, você está fraco, com fome. E o diabo, a serpente, Satanás, vem do deserto agora
e encontra o Senhor Jesus no final. Ele escolhe o final porque é o momento que você está mais fraco. Assim você pode talvez cair mais fácil na tentação. E então ele chega em Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Uau! O que o diabo está questionando agora? A identidade de Jesus. Mas Jesus falou o que para ele? Eu sou sim o Filho de Deus. Você não ouviu a voz lá não, no Jordão? Foi isso que ele fez? Não. Ele falou da experiência dele com Deus? Ele falou: não, eu estou arrepiado agora, estou sentindo aqui. Diabo, perca as suas forças e vai embora. Foi isso? Não, o que ele fez? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo veio tentar Jesus até mesmo com a palavra escrita, mas o diabo respeitou Jesus, a autoridade de Jesus, por meio da palavra escrita. Então não é o que você está sentindo, não é a sua experiência. Sua experiência é boa, é um bom testemunho para outros, mas com Satanás é a palavra de Deus. Agora, se você não conhece a palavra, você está enrolado, você está falido, porque a hora que o inimigo se levantar contra você, o que você vai falar? Porque ele só respeita a palavra. Agora, tem um detalhe. Há uns dias atrás, alguns pastores, alguns irmãos se levantaram para falar contra a palavra. Para falar, inclusive, que ela não é toda inspirada por Deus. Ainda falaram que ela não é inerrante, ou seja, ela não tem erro, não tem falha. Mas eu vou te falar uma coisa. Nem Satanás questiona isso. Por que alguém vai questionar? Veja. Para que o diabo fosse resistido na vida do Senhor Jesus, ele teve que citar a palavra. Eu te recomendo fazer o mesmo. Sabe, a palavra escrita então é a arma contra o seu inimigo. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra inspirada aqui é soprada. Soprar tem a ver com respirar. Respirei. Aleluia. Glória a Deus. Quando você inspirou, o que você fez na sequência? Expirou. Porque a palavra é para ser recebida e também para ser liberada. Quando Adão foi criado, sabe o que Deus fez? Soprou, inspirou, soprou nas narinas de Adão. Naquele dia ele teve o quê? Vida. Como que você faz para ter vida e vida em abundância? Receba a palavra. Põe para dentro essa palavra. Qual que é o processo? Coloca para dentro a palavra. Alimente-se da palavra, que daqui a pouco, quando você abrir sua boca, você vai expirar vida para fora. Sabe, esse é o processo. Você inspira a palavra e traz para fora vida e vida em abundância. Por isso Jesus disse que do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Veja, a palavra é muito importante. Sem ela, você está enrolado. Você está lascado. Você está falido. Você tem uma vida espiritual rasa, fraca e falida. Você precisa da palavra. Você precisa ler a palavra. Sabe? Certa vez um fazendeiro tinha um filho, e o filho dele falou: papai, eu não aguento mais você me falar para ficar lendo a Bíblia. Seus filhos talvez possam fazer isso hoje. E o pai dele pegou e falou: meu filho, vai lá, pega aquele cesto de palha, vai lá naquele rio e traz água para aguar a nossa hortaliça aqui. Mas papai, eu estou falando com o senhor da Bíblia, você está me mandando fazer uma tarefa? Sim, meu filho, vai lá. Ele foi lá no rio, encheu de água o cesto e veio trazendo. Enquanto ele trazia, o que acontecia com a água? Ia caindo. Quando ele chegava perto da hortaliça, para jogar a água e regar, não tinha mais água. Ele fez isso por 3, 4 vezes. E aí ele chegou no pai e falou: pai, não entendo, por que você está mandando eu fazer isso? Não está dando certo, você não está vendo que está dando certo?
O pai falou: da mesma maneira é a palavra de Deus. Veja, quando você pegou o cesto, ele estava limpo ou sujo? Estava muito sujo. Mas cada vez que você levava no rio e a água vinha sobre o cesto, ele se tornava limpo? Sim, ele se tornava limpo. Mas a água permanecia? Não, não permanecia. Da mesma maneira a palavra de Deus. Muitas vezes você não entende os propósitos dela, mas cada vez que você tem contato com ela, ela te limpa e te purifica. E quando ela te purifica, você vai se tornando mais puro e limpo para a glória de Deus. Sabe, Jesus certa vez disse para os seus discípulos: se você não deixar eu lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. Pode o pessoal do louvor? Senão eu vou pregar aqui até amanhã. Preste atenção. Jesus certa vez falou isso para os seus discípulos: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro é aquele cara explosivo. Ele chegou em Jesus e falou: então lava tudo, me dá banho. Jesus falou: não, você não está entendendo, Pedro. Banho você já tomou, porque eu já te salvei por meio do meu sangue. Agora, o que você precisa é da água que limpa os seus pés, que estão em contato com essa poeira desse mundo aí fora. Se você não se permite ser lavado pela palavra, você não tem parte com o Senhor nessa terra. Não quer dizer que você não tem parte nele, porque você jamais pode sair dele. Quer dizer que você não participa das coisas que ele quer realizar por meio da sua palavra hoje. Cada vez que você senta aqui, eu estou limpando os seus pés por meio da palavra. Com a palavra eu limpo. Depois enxugo a toalha, para que você possa sair essa semana em vitória, em abundância, crendo nas promessas, se alimentando dessas promessas. Sabe? A Bíblia fala que o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, eles tinham um negócio chamado maná. Fala comigo, maná. Sabe o que significa maná? Maná significa: o que é isso? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: o que é isso? Esse é o nome do maná. A Bíblia fala que esse maná caía do céu, em pequenas quantidades no chão, e as pessoas se juntavam e pegavam para o dia. Muitas vezes você está aqui ouvindo a palavra e não está entendendo. E alguns dizem: o que é isso que o pastor está falando? Porque muitas vezes não é para você entender, é para você comer o que eu estou dizendo. Mas esse maná era um maná diário, era um pão diário. No mesmo deserto, Deus mandou criar um tabernáculo, porque Deus queria morar com o povo. E dentro desse tabernáculo havia um pão, chamado de pão da presença, ou pão, ou mesa da preposição. Nessa mesa eram colocados pães que duravam uma semana. Quanto tempo? Uma semana. Então, o povo tinha o alimento diário e o alimento da semana. Será que Deus quer falar conosco hoje? Será que Deus não quer que você se volte para a palavra dele nesses dias, diariamente? E durante a semana, você possa sentar aqui e receber um alimento maior, mais robusto, que dura uma semana inteira? Veja, o alvo do Senhor é que você coma e beba da palavra dele. Mas se você não priorizá-lo, você jamais vai experimentar disso. Provérbios 4:20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. O que é atentar? Presta atenção. Seu pai já falou isso muito, provavelmente. Presta atenção, menino. É como se o nosso pai estivesse dizendo: olha, quando eu estiver falando a minha palavra, quando você estiver lendo a minha palavra, presta atenção. Atenta, presta atenção. Quando o pastor está pregando aqui na frente, presta atenção. Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Agora, veja o resultado. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus
é saúde para o meu corpo, para o seu corpo. Quando você está doente, o que você faz? Toma um remédio. Só que o remédio que você toma normalmente para uma coisa vai prejudicar em outra, tem um efeito colateral. Mas a palavra é um remédio completo para todo o seu corpo, ela ajuda todo o seu corpo. Cada vez que você se envolve com a palavra, o seu corpo está recebendo cura, filho. Seu corpo está recebendo vida. Seu corpo físico está sendo restaurado e curado. Por isso é importante a palavra de Deus na sua vida. Josué, certa vez recebeu uma direção de Deus: medita na palavra desta lei de dia e de noite. De dia e de noite. Agora não é só ler. Eu estou brigando com vocês aqui em amor para você ler. Mas não é só ler, é meditar. Meditar é mais do que ler. Meditar é pensar e falar novamente o que você leu. Meditar é sussurrar o que você leu e continuar pensando e falando o que você leu. Quando Josué fazia isso, fez isso, a Bíblia fala que ele, para que prospere o seu caminho em tudo que você fizer. Coaches lá fora podem te ensinar a prosperar numa área da sua vida. E quando eles talvez te ensinam a prosperar em uma área da sua vida, outras sofrem com essa prosperidade. Sua esposa, sua família e outras coisas que você desenvolve. Mas a palavra de Deus fala que tudo prosperará. Sabe o que quer dizer isso? Quando você se atenta e medita na palavra de Deus, seus negócios vão prosperar, sua vida espiritual vai prosperar, seu casamento vai prosperar, seus filhos vão prosperar, tudo vai prosperar na sua vida, por causa da palavra. Porque na verdade a palavra é uma pessoa, é Cristo. E Ele lá na cruz do Calvário levou toda a maldição, toda a enfermidade. Ele lá na cruz do Calvário nos deu a vida, a saúde, o vigor e a força. Amém? Vamos ficar de pé? Vou passar uma tarefa para casa. Leia a Bíblia. Junta os seus em casa. Leia um versículo por dia. Chama os meninos, as meninas. Chama os filhos, as filhas. Fala, o papai hoje quer ler um versículo aqui. Só leia. Você vai ver o resultado disso na sua vida. Leia com a curiosidade de encontrar Jesus naquilo. Porque ali está uma carta de amor para você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, que o Senhor possa produzir fome e sede da Tua palavra nesses dias. Pai, que haja no coração dos meus irmãos aqui desta igreja um valor inestimável para com a Tua palavra. Que eles possam se apegar à Tua palavra de tal maneira que ela se torne um com eles. Senhor, que eles possam ter experiências com a Tua palavra nesses dias. Que os olhos deles sejam abertos. Que o coração deles esteja cheio da Tua palavra. E que a boca fale que o coração está cheio. Pai, que por meio da Tua palavra eles sejam ensinados, fortalecidos, revigorados. Que o frescor do Senhor da Tua vida venha sobre eles. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, cria esse ambiente de fome e sede pela Tua palavra. Nós te pedimos, acessa os nossos corações nesse dia, trazendo esse desejo profundo, e seja mais desejado do que o ouro, do que a prata, do que pedra preciosa, a Tua palavra. Que haja uma paixão sendo ministrada ao coração dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.